Jezabel, os profetas de Baal. E chegou um momento que ele entrou na caverna e ele falou: Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais, eu já vivi tanta coisa, eu já vivenciei tanta coisa, eu já fiz tudo o que me pediu, mas eu estou cansado. E ele ficou ali na caverna e ele teve algumas experiências com o Senhor ali na caverna, até que um momento, falando com minhas palavras aqui, o Senhor falou assim para Elias: Elias, quem te levantou não foi o homem, foi eu. Tudo aquilo que o Senhor levanta, Ele não deixa você perder pelo caminho de qualquer jeito. Se o Senhor te levantou, você só vai terminar quando você falar: combati o bom combate. Então, você hoje está aqui na casa do Senhor não é para perder tempo. Se você está no ministério, não é porque você está no ministério, alguma coisa aconteceu, você vai largar de um dia para o outro. Fala assim: eu não estou gostando disso aqui, eu não quero mais. O Senhor falou: se eu te entreguei na tua mão, sou eu que encerro. Então, nesse momento aqui, Deus falou para Elias, ele falou assim: Elias, você ainda tem uma caminhada, sai dessa caverna, vai para o deserto e vai caminhar, você vai fazer algumas coisas ainda. Ele foi ungir alguns reis, mas dentre essas funções, eu quero que você vá em tal lugar, em tal cidade e ungir um sucessor para você. Eu quero que você, só que aqui o interessante é que quando Deus fala para Elias ungir um sucessor, Deus não falou para ele ir para o deserto e depois chegar numa cidade e olhar os moços daquela cidade e ungir. Ele falou assim: unge Eliseu, filho de Safate, não é isso? É isso. De Safate, de Abel Meolá. Ou seja, ele falou o nome e ele falou o lugar. Ou seja, pode ser que naquela época já existiam outros Eliseu, mas Deus ele fala detalhes que só ele sabe. Então Eliseu, mostrando que era um homem de Deus, ele falou: então se eu vou encerrar o meu ministério, eu tenho que fazer aquilo que Deus ama. Então aqui Deus já está ensinando: quando você vai encerrar o seu ministério, não é você que vai escolher o seu sucessor, é Ele. Porque é Ele que levanta. Porque a última vez que o homem escolheu um sucessor foi quando se fosse ali de Saul. Saul não era a vontade de Deus, mas foi a permissão de Deus. Agora, Davi não era a vontade de homens, mas era a vontade de Deus. Por isso que ele é conhecido, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados, ele é conhecido até hoje segundo o coração de Deus. Aquilo que Deus levanta, Ele capacita. Aquilo que o homem levanta se perde pelo caminho e ainda pode trazer problemas, né? Então ele foi. Então o interessante é que quando ele chega, a palavra menciona que Eliseu, ele não estava parado, ele não estava dormindo, ele não estava em festa, ele estava lavrando a terra, junta de bois. Ele era o quê? Lavrador. Ou seja, o que eu entendo? Ele estava preparando o caminho, ele estava preparando o seu ministério sem saber. Ele não estava esperando uma promessa se cumprir, ele estava trabalhando. O dia que o tempo de Deus chegasse para ele, ia se cumprir. E o interessante é que todo profeta, ele carrega algo que o identifica como profeta. Por exemplo, aqui no nosso ministério aqui de louvor, nós estamos vendo ali os instrumentos. Se, por exemplo, o Tiago, ele chega ali na bateria, ele fica atrás da bateria, a gente sabe que ele é baterista. Mas se ele chegar aqui, sentar em qualquer banco, ou se vier alguma pessoa desconhecida, ninguém sabe que ele é baterista. Então ele tem que estar o quê? Com algo que identifica que ele é o profeta, ou que ele é o baterista. Então o profeta, ele sempre carrega algo, ele mostra que ele é diferente dos demais. E o peculiar de Elias era que era uma capa. Não é que a capa de Elias que tinha poder, não é a capa de Elias que tinha unção, mas ele carregava a capa e ele era conhecido como o homem que carrega a capa. E era através da capa que ele fazia os milagres, através do intermédio de Deus. E aqui, quando a capa, para a gente entender também, ela poderia servir como cobertor, ela poderia servir assim para sentar, mas para Elias, que era o escolhido do Senhor, que era um profeta, a capa serviria como algo que identificava ele como um profeta, que significava unção, proteção, autoridade. Então, quando ele vê Eliseu, ele tira a capa dele e coloca sobre os ombros de Eliseu, sem falar uma sequer palavra. Nesse momento, Eliseu já entendeu: eu vou ser o sucessor de Elias. Quem entende
entende aquilo que Deus tem para ti, não precisa do Senhor ficar explicando. Olha, eu vou te levantar. Olha, eu tenho uma promessa para você. Quem de fato já está aqui, irmão, não pode estar perdido. Não pode estar aqui na igreja sem saber o que você veio para fazer. Você veio para servir ao Senhor. Aleluia. Então, nesse momento que ele coloca a capa sobre os ombros de Eliseu, ele não segue já Elias. Ele ainda pede algo a Elias. Ele fala: olha, Elias, antes de eu te seguir, antes de eu servir, que ele já não foi suceder alguém, não significa que você já vai começar a exercer. Você vai só exercer quando aquela pessoa não estiver mais ali. Então, quando Elias coloca a capa sobre ele, ele faz um pedido: deixa que eu despeça do meu pai, da minha mãe, antes que eu te siga. Se fosse nos tempos de hoje, nós diríamos: quem garante que esse homem vai voltar? Mas Elias, ele falou assim: quem escolheu foi Deus. Se fosse eu ficaria com essa dúvida. Mas já que foi Deus, ele se encarrega. Vai. E o interessante é que quando ele vai, você sabe o que Deus está querendo dizer? Quando ele pede para despedir do pai e da mãe, ele mata a junta de bois, ele faz um cozido e serve para o seu povo. Sabe o que ele estava querendo declarar? Que a partir daquele momento ele deu por inteiro. Porque se ele deixasse a junta de bois, se algo lá na frente desse errado, ele voltava para trás. Aqui ele está mostrando, a partir do momento que Deus ele te chama, você tem que largar o seu passado. Aleluia! Despedir do pai e da mãe significa: larga a sua vida para trás, a sua vida da agora para frente. Sabe o que significa pai e mãe? Conforto, zona de conforto. Se algo der errado, eu volto para a casa do papai. Se algo der errado, eu volto para a casa da mamãe. Mas o Senhor está falando: a partir do momento que eu te levantar, você tem que ser totalmente dependente de mim. Então, quando Eliseu pede para despedir e mata, porque Elias não pede para ele fazer isso. Isso nasceu dele, da vontade dele, do coração dele. E aí nós passamos a entender o porquê que Deus o escolheu. Então ele estava falando assim: olha, então, Elias, daqui para frente, já que eu fiz isso, eu despedi dos meus pais, e eu desfiz de tudo que eu tinha, eu estou deixando claro que daqui para frente, o meu norte, o meu tudo é Deus e você. Porque agora, aonde Elias fosse, ele iria. Então ali, ele não estava ficando órfão, ele não estava ficando sozinho. Ali ele estava debaixo agora dos ensinamentos de Elias. Porque a palavra nos diz aqui: seguiu a Elias e o servia. Esse servir aqui não está significando que ele se tornou escravo de Elias. Elias não era alguém para escravizar ninguém, ele era alguém em nome de Deus. Então ali Elias ia começar a ensinar a Eliseu. Você sabe o que Deus está falando aqui? Tem pessoas aqui que já estão aqui no ministério de Elias, são líderes, são pessoas que estão à frente de obra. Sabe o que Deus está falando? Se eu deixasse você com o seu dom, eternamente nessa função, você não ia ser dependente de Deus. Mas quando eu falo que a sua carreira pode se encerrar a qualquer momento, eu já mostro que você não é autossuficiente. Então, nesse momento que Eliseu passou a servir a Elias começou com certeza a ensinar tudo o que ele sabia para Eliseu, porque sucessor é você ensinar tudo aquilo que você sabe, é você ensinar tudo aquilo que você aprendeu. Com certeza, de agora para frente, eles iam viver juntos, caminhar juntos, como pai e filho, né? Como pai e filho. Então, ali com certeza, Elias começou a contar as experiências que ele teve com o Senhor. Ele começou a ensinar Eliseu como que abordava as pessoas, como que fazia a função. Então, naquele momento, a palavra nos diz que ele começou a ser um aluno de Elias. E teve um momento que Elias chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, eu ainda sou líder, né? Eu ainda sou profeta. O Senhor ainda não me tirou do cargo, então ele ainda tem função para mim. Ele ainda tem missão para mim. E ele me mandou ir para Betel. Mas fica aqui, vai ser uma viagem longa. Então você fica aqui descansando, porque Deus mandou, fui eu. E é interessante a resposta de Eliseu: vive o Senhor, ou seja, ele sabe dar honra para quem merece honra, mas vive também a tua alma, ou seja, tu és aquele que me ensina, para onde tu fores eu irei, se tu fores para Betel eu também irei. E ele disse: vamos. Ou seja, Deus não mandou Elias chamar Eliseu, mas também não impediu. Então eles foram. E quando eles
eles chegaram lá, quando fala os filhos dos profetas chegaram até Eliseu, os filhos dos profetas eram como se fosse uma escola de profetas, eram pessoas que eram preparadas. Então, quando fala os filhos dos profetas chegaram até Eliseu, eles falaram assim: você sabia que hoje o Senhor vai tirar o seu Senhor por cima da tua cabeça? O interessante é que ele fala assim: eu sei, mas calai-vos. Se fosse nos dias de hoje, nós já iríamos ser aqueles que se ferem por qualquer coisa. Estão me mandando calar a boca. Esse calai-vos significa espera o tempo do Senhor. Esse calai-vos, espera acontecer. É isso que significa calai-vos. E aí, quando eles vão lá, Elias faz a missão dele em Betel, chega novamente um momento em que Elias chega novamente para Eliseu e fala: Eliseu, você já acompanhou comigo na viagem a Betel, mas agora o Senhor me mandou para Jericó. Fica aqui, descansa, que o chamado é para mim. Novamente Eliseu responde: vive o Senhor, vive a tua alma, que onde tu fores eu irei, e eu vou contigo. E ele foi. Chegando lá, mais um grupinho dos filhos de profetas que chega até Eliseu e fala: Eliseu, você sabia que hoje o Senhor vai tirar por cima da tua cabeça o teu Senhor? Eu bem sei, ou seja, eu não estou sem saber, eu não estou perdido. Calai-vos. E aí, mais uma vez, depois dessa missão, Elias chega novamente para Eliseu e fala: Eliseu, o Senhor tem mais uma missão para mim. Ele me mandou ir para o Jordão, agora você fica aqui. Com certeza você já deve estar cansado, eu sou muito experiente. Eu sou um líder que já tem bagagem, já tem experiência. Você ainda não, você está começando, você ainda não está exercendo. Fica aqui. E ele fala: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Onde tu fores, eu irei. E mais uma vez, mais um grupinho de 50 filhos de profetas chega até Eliseu e fala: sabia que hoje o Senhor vai tirar o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele diz: eu pensei, calai-vos. Sabe o que o Senhor está trazendo para nós de ensinamento? Por que eu estou falando, contando repetidamente aquilo que Eliseu falou? O Senhor, quando ele chamou a mim, quando ele chamou a você, ele nos levantou, foi o que eu falei no início. Cada pessoa que ele levanta para o ministério. O Senhor, ele não nos obriga a vir num culto de libertação, ele não nos obriga a vir numa escola dominical, ele não nos obriga a vir no culto da palavra, no estudo da palavra, ele não nos obriga a estar todos os dias no culto, mas ele também não nos impede. Aqui Eliseu, todas as vezes que Elias chegava até Eliseu e falava: olha, o Senhor me mandou para tal lugar, aqui Elias já estava treinando Eliseu. É isso mesmo que você quer? Você realmente quer exercer a função? Então você não pode ter preguiça. Mas ele não explicou, porque se ele falasse: o Senhor me mandou, mas você também tem que ir, ele iria forçado. Mas todas as vezes que ele respondeu: eu irei contigo, mostrou, deixou claro que aquela vontade dele era de servir ao Senhor, de corpo, alma e espírito. E essas pessoas, esses grupinhos, esses filhos de profetas, todas as vezes que chegavam até Eliseu para falar: sabia que hoje o Senhor vai tirar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Nós poderemos talvez tirar a conclusão que são as pessoas que, quando Deus coloca o ministério na nossa mão, são um grupinho de pessoas para nos desanimar, para nos entristecer, para nos paralisar. Mas não. Sabe esse grupinho aqui de filhos de profetas? Não falou filhos de Baal, falou filhos de profetas. Aqui ele está falando assim: a partir do momento que eu te levantar, que eu colocar um ministério para você exercer, no começo você não vai já exercer, você vai passar pelo tempo da preparação. Eu vou levantar, eu vou patrocinar o teu ministério. Eu vou levantar pessoas para te dar carona. Eu vou levantar pessoas para orar por você. Eu vou levantar um lugar para você ter onde sentar e alimentar a palavra pronta. Você não vai precisar fazer nada, você vai só receber.
Então Deus, ele patrocina antes de te entregar um ministério. Só que o interessante é que quando Deus, ele percebe que você já está cheio, que você já está preparado, ele começa a levantar pessoas para preparar o seu coração, para falar assim: quando você estiver cheio, quando você estiver pronto para abrir as suas asas, eu vou tirar o seu chão. Porque o seu chão é a zona de conforto, lembra? Quem era a zona de conforto de Eliseu? O papai, a mamãe e a junta de bois, o trabalho dele. Era a garantia dele. Se algo desse errado, ele tinha para onde voltar. E o Senhor está falando: quando eu te entregar um ministério, eu vou tirar a sua zona de conforto para você entender que você é totalmente dependente de mim. Então, quando Elias, ele fala isso, esses filhos, né, dos profetas falam isso para Eliseu, é isso que o Senhor está falando para nós. A qualquer momento eu vou tirar a sua zona de conforto. E antes que eles atravessassem o Jordão, Elias pegou ali, nós lemos na palavra que ele dobrou a capa, né, que era o instrumento dele, né, para fender o rio e abrir em duas bandas e atravessar a seca. Esse grupinho estava ali como testemunha, porque o inimigo é que faz as coisas escondidas. Agora Deus, ele tem testemunhas. Por isso que Deus fala que quando você for julgar alguém, você não tem que julgar alguém por algo que você viu, algo que você pegou, algo que alguém te mostrou. Você tem que ter testemunhas. Então o Senhor já preparou um grupinho para testemunhar o novo sucessor dele. Porque talvez, se tudo acontecesse às escondidas, quem iria garantir? Talvez alguém poderia até falar que Eliseu matou Elias. Quem ia, né? Que garantia que ia ter? Então, quando ele atravessa a cerca, Elias, já sendo um homem de Deus, profeta, interligado com o Senhor, ele fala assim para Eliseu: antes de eu ser tomado de ti, diante de ti, que é o que os filhos dos profetas mais falaram para você, o que queres que eu te faça? O que queres ainda receber que você ainda não aprendeu? É a sua chance agora. E aqui o Senhor, eu já faço uma pausa, o Senhor aqui, ele quer nos ensinar e nos perguntar algo. Quando eu levantar alguém para te fazer uma pergunta, não pense, não pare, fale, não peça, eu vou levar um tempo para pensar. Talvez esse tempo que você ainda quer pensar, talvez a sua oportunidade que vai passar. E a outra coisa que o Senhor, ele ministra ao nosso coração, é que quando o Senhor chegar para você e perguntar o que queres que eu te faça, toma cuidado com o desejo do teu coração. Porque a resposta de Elias foi clara. Se o que me pedes é duro, por que ele falou o que me pedes é duro? O que ele pediu? Porção dobrada do teu espírito. Quando ele fala porção dobrada do teu espírito, ele não queria parecer mais do que Elias. Ele não quis ser mais do que Elias. Mas aqui ele estava deixando claro: se Elias, com esse espírito, já fez tantas coisas em nome de Deus, imagina a porção dobrada. Imagina a unção duplicada. Então, nesse momento ele falou assim: o que me pedes é duro, sabe por quê? Porção dobrada, unção dobrada só é dada de pai para filho. E Eliseu não era filho de Elias. Então Elias, mostrando que ele não é autossuficiente. E tem pessoas que quando eles têm um carro, tem pessoas que quando estão na linha de frente, eles acham que eles são donos do poder, que o poder concentra na mão deles, eles colocam o que eles querem, eles tiram o que eles querem. Quando ele fala: se me veres o Senhor me tirando diante de ti, é porque o que me pedisses vai receber. Mas se não, o Senhor, ele pediu o pedido do teu coração, e aqui também encerra o teu ministério. Então, naquele momento, no momento que Deus perguntar para você: o que queres que eu te faça? Pensa no que você vai falar. Porque quando Deus, ele te levanta para algo, não é algo somente para você, é algo para abençoar pessoas. E quando ele faz isso, eles estão conversando, Elias nem sabia quando ele seria arrebatado. No céu já aparece um carro de fogo, com um cavalo de fogo, e leva Elias e separa os dois. Nesse momento, Elias vai com a roupa do corpo, mas a capa fica. Porque a capa significa algo que mostrava quem Elias era.
E por mais que a unção não estava na capa, ele pediu porção dobrada, ele pediu algo do Pai. Então, no momento que a capa cai, ele pega aquela capa, ele rasga as suas vestes. O que significa rasgar as suas vestes? Luto. Ou seja, ele está falando, tu eras alguém que eu amava muito, alguém que me ensinou muito, mas que eu entendo que, para o guarda isso aqui, irmãs, para o ministério de Eliseu nascer, Elias tem que ser tirado. Então, o que Deus está querendo falar para nós? Para o seu ministério nascer, Ele vai tirar alguma coisa que você se agarra, alguma segurança que você tem. Se algo der errado, eu posso voltar. Ele vai te tirar. Talvez o seu Elias, talvez aqui no nosso, o que o Senhor me trouxe para trazer como um exemplo, eu nem sabia que ele está aqui. Na nossa igreja está tendo agora o Casados para Sempre, né? Liderado pela Lauriette e Israel. E aí o Senhor diz, talvez um é Elias e um outro Eliseu. E se eu tirar o Elias, será que o ministério morre? Então a gente tem que ver qual que é a nossa dependência, qual que é a nossa vontade, a nossa totalidade. Será que se o meu marido sair dessa igreja, eu também tenho que sair? Será que se o meu marido não quiser mais servir o Senhor, eu também não vou mais servir ao Senhor? Ou será que eu só vou servir o Senhor se a minha família estiver ali? Então, talvez o seu Elias pode ser até o seu trabalho, que é de onde você tira o seu sustento e você quer vir aqui. Ou talvez o seu Elias pode ser o seu ministério. Se você não tocar mais, não cantar mais, você não serve mais o Senhor. Talvez o seu Elias é aquilo que te faz aparecer, porque Eliseu só era conhecido por causa de Elias. Mas no momento que Elias, ele é arrebatado, Eliseu, ele pega a capa e ele faz a mesma coisa que o seu Senhor o ensinou, que era pegar a capa, colocar no rio e as águas se abriram. Então ele passou a seca. Nesse momento o Senhor, ele tinha quem lá do outro lado? As testemunhas. E a palavra diz que eles se prostraram em terra. O que o Senhor está querendo para finalizar aqui para a nossa vida hoje? O teu ministério, ele não depende de pessoas, ele não está condicionado a pessoas. Por exemplo, eu não vou exercer se tiver aqui os pastores. Só se tiver um pastor, só se o pastor autorizar, que eu vou exercer meu ministério. Ou se o pastor não me abençoar, eu posso exercer. O Senhor está falando, o teu ministério não depende de pessoas, não está condicionado. Você não depende, se a pessoa não vier hoje, eu não canto. Por exemplo, mais uma vez, ministério de louvor, 4 pessoas louvando. Hoje eu não vou gastar minha voz, tem mais 3 louvando ali. Talvez o Senhor vá falar, daqui a uns dias eu tiro os 3 e deixo você para liderar. Será que você consegue? Será que você vai ter voz? Porque você está deixando a bagagem toda para os 3. Você está com uma garantia. Então o Senhor está falando, tudo aquilo que eu te entregar, faça com excelência. Não faz porque tem pessoas para te ajudar. Não faz porque tem quem te ajuda. Não faz porque tem quem te elogia. Faz porque você ama a Deus. Faz porque você ama a obra. Faz porque você tem um ministério que foi o Senhor que te entregou. Aleluia. E aí, então, se você entender que o seu ministério não está condicionado a pessoas, o Senhor aqui, ele volta a falar, tenha humildade e entenda que o seu ministério, ele tem que ser sobre pessoas. Então não é porque você tem um ministério que você é autossuficiente, que você é dono. Você precisa de pessoas. Precisou de testemunhas do outro lado para testemunhar, para presenciar o agir de Deus. Então entenda que o seu ministério é para abençoar pessoas. Então tudo aquilo que o Senhor te entregar é para abençoar pessoas, independente se você vai ter, até quando você vai ter o Elias do teu lado. Para finalizar, o Senhor hoje, Ele fala para nós aqui, tem pessoas aqui, hoje, da qual eu me incluo, que está no ministério de Elias, que são pessoas que já lideram, que estão recebendo o ministério, que já têm experiência, já têm bagagem, mas o Senhor, Ele fala para vocês que são Elias, entendam que quem chama sou eu, quem levanta sou eu. Tudo aquilo que vocês tiver que fazer, vocês vão fazer. E não é vocês que decidem a hora de parar, sou eu. E quando eu falar para levantar um sucessor, vocês não vão levantar amigos de vocês
Vocês não vão levantar pessoas que, eu sei que fulano é tal, é boa nisso aqui, sem perguntar ao Senhor. Talvez fulano é bom naquilo, mas não tem o coração voltado a Deus. Será que os Elias, o Senhor hoje pergunta para vocês que estão no ministério de Elias, tem coragem de dobrar os joelhos e perguntar: Senhor, todos que estão na mídia é para estar na mídia? Todos que estão no louvor é para estar no louvor? Todos que estão na frente de uma liderança é para estar? Mas Senhor, se eu fizer essa pergunta, talvez não tenha baterista, talvez não tenha tecladista. Antes uma cadeira vazia com a aprovação do Senhor, do que ela cheia sem a presença de Deus. E para quê? E você entenda também que Elias é aquele que ele vai ensinar tudo que ele aprendeu, mas sem impor nada. Todos aqueles que você for ensinar, você não vai obrigar. Você tem que vir na escola dominical. Você tem que vir na escola, no culto da palavra. Não. Você faz um convite. Deixa a pessoa revelar quem de fato ela é, qual de fato é a intenção dela. E para o outro grupo, da qual eu me incluo, que é o ministério de Eliseu. São pessoas que estão descobrindo o seu ministério. São pessoas que estão começando a exercer o ministério. São pessoas que estão, como Eliseu, preparando a terra. O Senhor já está preparando o público, preparando o povo, preparando a unção. Para essas pessoas, que é o ministério de Eliseu, o Senhor, Ele fala: não tenha preguiça de exercer algo. Não tenha preguiça de caminhar. Não tenha preguiça de chegar às pessoas que você não queria. Não tenha preguiça de ir a lugares que você jamais imaginou. Saiu de um lugar, já tem que ir para outro. Eliseu. E outra coisa muito séria que Deus deixou claro através do ministério de Eliseu: larga o passado. Não tem como você desfrutar do novo de Deus, do que Deus tem para você, agarrado no passado, preso ao passado. Para você desfrutar de fato, ter as asas para voar, você tem que largar aquele chão. Aleluia. Você tem que largar aquilo que a sua segurança. Então hoje o Senhor, Ele fala para nós: quem tu és? Elias ou Eliseu? Você não está aqui perdido. Aí eu ainda não sei o meu ministério. Não, você ainda não parou para aceitar qual é o seu ministério. Então entenda que ambos, seja Elias, seja Eliseu, ambos serviam ao Senhor. E quando o Senhor, Ele me deu essa palavra, o Senhor, Ele trouxe um louvor também no meu coração. E quando o Senhor falou desse louvor no meu coração, eu falei: mas o que tem a ver esse louvor com a palavra? Ele falou: a palavra é minha, o ministério, você está falando de ministério. E o Senhor, Ele ardeu no meu coração. Eu falei com a Lauriette, para ela estar louvando aqui para nós. Ela vai cantar só uma parte, né? Mas não é simplesmente um louvor, irmãos. É a voz do Senhor. Igual eu já falei nas minhas redes sociais, que muitas vezes tem pessoas que só seguem, né, o louvor. Esse eu sei, e começa a cantar, mas não entende que o ministério de louvor, eles não são artistas, eles são ministros de Deus. Então aquilo que eles cantam aqui na frente, em louvor, é Deus lançando sobre vocês. Aleluia. Se vocês não pegarem, irmãos, quem está perdendo é vocês. Então quando vem alguém aqui louvar, seja da harpa, seja o que for relacionado à obra, é bênção para a sua vida. Às vezes você está esperando, você vem na igreja, esperando que Deus levanta um profeta para chegar aqui para você e falar: eis que te digo. Ou está querendo esperar alguém para pregar lá, para ver se Deus fala com você. Deus está falando com você desde o momento que você pisou. Ele está falando com você, eu falo com você aqui. Então a Laurete vai estar louvando, mas não é simplesmente um louvor, é o que Deus está falando para você antes de você começar um ministério. Ou você que já está exercendo o ministério, prestar atenção no orgulho, para não deixar o orgulho te cegar, para não deixar o orgulho paralisar o teu ministério. Aleluia. Porque todos os momentos que Elias chegava até Eliseu para falar: olha, eu vou em tal lugar, ele estava treinando Eliseu. Então ele poderia falar assim: não, hoje eu não vou. Ele falou que eu não preciso ir.
Então, poderia de acontecer de Elias chegar até Betel, por exemplo, e o Senhor falar com Elias: você falou com Elias que você viria para cá? Falei, mas ele não veio. Não falou o que ele precisava? Pois é, levanta outro sucessor. O Senhor está falando: se você não quer, tem quem quer. Aleluia. Se você não quer ir, Ele sabe quem quer ir. Aleluia. Se você não quer o seu ministério, o Senhor sabe quem te sucedeu. Então fique com essa palavra. Não deixe o inimigo roubar. Não saia daqui sem entender aquilo de fato que Deus está falando para você. Aleluia.